O som começa com um som, quase imperceptível, um soluço contido no escuro do quarto. Você está deitado de costas para ela. Seu corpo congela, cada músculo se contrai. O ar fica pesado, denso, como se a tristeza dela tivesse peso físico e estivesse te esmagando contra o colchão. Você não se vira, não ousa, porque você sabe o que vai encontrar. O rosto molhado, os olhos suplicantes e o silêncio. O silêncio acusador que grita uma única pergunta: o que você fez? Essa é a arena da chantagem emocional silenciosa. Uma batalha travada sem uma única palavra de acusação. A arma dela, a vulnerabilidade. A munição, suas lágrimas. O alvo, a sua empatia, a sua culpa. Você se vira, lentamente. O movimento é pesado, como se você estivesse se movendo debaixo d'água. E lá está ela, encolhida, um anjo quebrado. A personificação da dor. Seu primeiro instinto é consertar, proteger, curar. Você pergunta: o que foi? Ela balança a cabeça. Nada, ela sussurra. E essa única palavra é mais pesada que qualquer grito. Nada significa tudo. Nada significa é sua culpa. Nada é a sua sentença. Sua mente começa a correr. O que você disse, o que você não disse, aquele comentário de 3 dias atrás, a sua ambição no trabalho. Você se torna um detetive em sua própria vida, procurando um crime que nunca foi nomeado. E enquanto você se perde nesse labirinto de culpa, ela apenas observa, em silêncio. Isso não é um acidente, é uma mecânica. Uma dança macabra que vocês dois aprenderam a dançar. Ela assume o papel da vítima perpétua. O mundo é um lugar cruel, e ela, uma flor delicada demais para ele. E você? Você é escalado para o papel de protetor. O guardião, a muralha entre ela e a dor do mundo. É um papel nobre, você pensa. Um fardo heróico. Mas uma muralha não protege apenas, ela também aprisiona. Você começa a editar sua vida. Pequenos cortes no início. Você cancela uma saída com amigos porque ela parece um pouco para baixo. Você recusa uma oportunidade de viagem no trabalho. Ela precisa de mim agora, você diz a si mesmo. Você para de falar sobre seus próprios problemas. Como ousaria você ter um dia ruim, quando o dela é uma noite eterna? Sua vida se torna um campo minado de gatilhos emocionais dela. Você anda na ponta dos pés, com medo de detonar a próxima lágrima. O mundo exterior perde a cor. Seus amigos se tornam vozes distantes. Seus sonhos, fantasmas de uma vida passada. A prisão não tem grades. As correntes não são de ferro. Elas são tecidas com pena, dever e uma forma distorcida de amor. Vamos chamar nosso exemplo de ele e ela. Ele era como uma tempestade de verão, cheio de energia, risadas e planos. Ela era como uma pintura em um museu, silenciosa, bela e com uma tristeza que parecia antiga e profunda. Ele se apaixonou por essa tristeza. Ele queria ser o sol que finalmente a secaria. O primeiro teste. Ele marcou de ver os amigos, algo que fazia toda semana. Ele a beijou e disse: eu volto logo. A resposta dela não foi raiva, foi um tremor nos lábios, um brilho de água nos olhos. Ok, ela disse com a voz de quem acaba de ser abandonada. Ele sentiu uma pontada, um monstro egoísta. Ele estava saindo para se divertir, enquanto ela ficava sofrendo. Ele foi, mas a risada de seus amigos soava oca. A bebida não tinha gosto. A imagem do rosto dela estava gravada em sua mente. Na semana seguinte, ele não marcou nada. Ele ficou. Eles assistiram a um filme, em silêncio. Ele se sentiu virtuoso, um bom homem. O padrão se estabeleceu. Cada passo dele em direção à autonomia era recebido por uma onda silenciosa de tristeza dela. Uma promoção no trabalho, lágrimas. Vamos ficar tão distantes. Um novo hobby, tristeza. Você não gosta mais de passar tempo comigo? A alegria dele se tornou o gatilho da dor dela. Para mantê-la segura, ele precisava se manter pequeno. Eis a verdade devastadora. A chantagem emocional prospera na sua vontade de ser bom. Não funciona com o egoísta. O narcisista funciona com você. O empático, aquele que se importa. Sua melhor qualidade é transformada na sua maior fraqueza. É uma forma de jiu-jitsu psicológico. Usar sua força contra você mesmo. A fragilidade dela se torna uma fonte de poder imenso. É um poder passivo, quase invisível, mas absoluto. Ela não precisa dar ordens. O choro dela é o comando. Sua culpa é a sua obediência. Mas toda estrutura, por mais forte que pareça, tem um ponto de ruptura. E o dele estava chegando. O ponto de virada não foi um grande evento. Foi algo pequeno, insignificante. Ele comprou um pássaro. Um pequeno canário em uma gaiola de arame. Ele pensou que o canto do pássaro poderia trazer um pouco de luz para a casa sombria. Ela odiou.
Ela não disse nada, claro, mas ela olhava para a gaiola com uma tristeza tão profunda, como se o pássaro engaiolado fosse um reflexo de sua própria alma. O canto do pássaro, que para ele era esperança, se tornou para ela mais um som de sua prisão. E ela o fez saber, com seu silêncio. Uma manhã, ele encontrou o pássaro morto no fundo da gaiola, sem marcas, sem violência, apenas quieto. Ele olhou para o pássaro e depois olhou para ela, que estava sentada à mesa da cozinha, tomando seu café. Uma única lágrima escorria por seu rosto. Ela estava chorando pelo pássaro, mas ele sabia, em um lugar frio e fundo de sua alma, ela não estava chorando pelo pássaro. Ela estava chorando de alívio. A fonte de alegria que ela não podia controlar, a pequena centelha de vida que não era sobre ela, havia se extinguido. Foi a primeira vez que o choro dela não o encheu de culpa. Encheu-o de clareza. Uma clareza terrível, afiada como vidro quebrado. Ele não era o monstro, ele não era o vilão, ele era o público de uma performance que durava anos. As lágrimas não eram um sinal de dor, eram o aplauso que ela dava a si mesma. Reconhecer a chantagem emocional silenciosa não é se tornar insensível, é se tornar lúcido. É entender que o amor verdadeiro não exige o sacrifício da sua alma. Ele não floresce na terra da culpa. O amor que aprisiona não é amor, é posse. O amor que te diminui para se sentir seguro não é amor. É medo. A responsabilidade pela felicidade dela não é sua. Cada pessoa é a guardiã do seu próprio jardim emocional. Você pode oferecer água, sol, apoio, mas você não pode florescer por ela. Sair dessa dinâmica não é um ato de crueldade. É um ato de autopreservação. É o ato final de amor por si mesmo. Da próxima vez que você ouvir aquele som, aquele soluço no escuro, lembre-se da diferença entre um pedido de ajuda e uma ordem de rendição.